Fala pessoal, tudo bom galera? Bom gente, estamos aqui no Projeto X, aquele que multiplica as suas chances de aprovação. E a nova onda aqui do Projeto X, galera, é o nosso Projeto X do Enem. Bom, como é que funciona esse Projeto X do Enem? A ideia aqui, galera, é você pegar os principais tópicos, beleza? De todas as disciplinas, física, matemática, geografia. E aí a gente vai selecionar, dentro desses principais tópicos, algumas questões. Vamos resolver com vocês para vocês chegarem cada vez melhores preparados na prova do Enem e chegar lá e arrebentar e tirar onda nessa prova aí. Bom, gente, a gente vai começar aqui pegando um tema da mecânica. E aí dentro desse tema da mecânica a gente vai fazer 3 questões. E aí a primeira delas vai estar aqui no slide, na TV, vamos jogar aqui na projeção. E a ideia aqui é o seguinte, pessoal, vou ler com vocês, vou ler a questão e depois a gente resolve. Bom, a questão é o seguinte, galera. Para melhorar a mobilidade urbana na rede metroviária, é necessário minimizar o tempo entre estações. Para isso, a administração do metrô de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento entre 2 estações. E aí vai vir o procedimento da administração, galera. Ele fala assim, ó. A locomotiva parte do repouso, velocidade inicial igual a 0, em aceleração constante por 1/3 do tempo de percurso. Depois, a locomotiva vai manter a velocidade constante por outro 1/3 de tempo e depois ela reduz a sua velocidade com desaceleração constante no trecho final até parar. Lá vem a pergunta do Enem, ele quer que você marque qual vai ser o gráfico de posição no eixo vertical em função do tempo, eixo horizontal, que representa o movimento desse trem, movimento que foi descrito nesse texto em cima dos procedimentos que a administração tomou. Bom, então vamos lá, galera. Você, quando pegou essa questão na hora da prova do Enem, você já está lendo, você já está se ligando que ela está trabalhando com a parte de movimento, né? Falou que a aceleração, parte era constante, depois a aceleração era constante, a velocidade era constante. E aí você, quando leu isso aqui, você já se ligou que se trata de 2 movimentos básicos da cinemática, que é o movimento uniforme variado e o movimento uniforme. Bom, qual a característica desses 2 caras aqui, pessoal? Quando a gente trabalhar com o movimento uniforme variado, esse movimento tem por característica a velocidade dele, do corpo, mudar com o passar do tempo. Então a velocidade ela varia com o passar do tempo. Isso aqui vai acontecer porque nesse caso, nesse movimento, a aceleração do corpo ela é constante. Então sempre quando um móvel sofre uma aceleração constante, a velocidade dele varia com o passar do tempo. Já no movimento uniforme é aquele que a velocidade permanece com o mesmo valor. E aí, se a velocidade não está mudando, é porque a aceleração nesse movimento vai ser igual a 0. Bom, a gente tem que saber montar um gráfico, e aí o gráfico vai ser sempre dado em cima das fórmulas que a gente tem para esse movimento e para esse movimento. Essa equação que a gente vai estar olhando aqui é a equação horária da posição. Para o movimento variado, ela tem essa cara, que vocês já viram no funk da cinemática, viram com o Tiagão, que ele já gravou uma aula sobre isso. E aí vai estar escrito S é igual a S0 mais V0t mais AT2 sobre 2, posição final é igual a posição inicial, velocidade inicial vezes um tempo, mais a aceleração, t ao quadrado sobre 2. E para o movimento uniforme, S é igual a S0 mais VT. Bom, galera, no primeiro texto do percurso, ele fala que a aceleração é constante. Aí tu, pô, se a aceleração é constante, o movimento é uniforme variado. Como o cara saiu do repouso e está acelerando, essa aceleração tem valor positivo. E aí quando você olha para esse cara daqui, você está vendo que essa equação ela tem um quadrado aqui, o que torna ela uma equação do segundo grau. E você sabe que a equação do segundo grau tem um gráfico de uma parábola. Como a aceleração é positiva, já que a velocidade está aumentando, essa parábola vai ter concavidade para cima. Então o gráfico que representa esse primeiro terço é esse gráfico aqui, uma parábola com a concavidade para cima. No segundo terço, como dizia o texto, a velocidade daquela locomotiva passa a ser constante. E aí o movimento mudou. Se a velocidade é constante, eu vou estar no movimento uniforme. E no movimento uniforme, a equação que rege a posição em função do tempo vai ser S0 mais VT. Viu a diferença aqui? Ó? Aqui está o quadrado, aqui está o termo 1. Então é a função do primeiro grau. Função do primeiro grau dá o gráfico para a gente de uma reta. Então nesse segundo terço aqui, o gráfico representante vai ser o gráfico de uma reta. Depois ele freia, tá? Sofre uma desaceleração até parar. Então se ele está freando, essa aceleração agora é negativa.
o que vai tornar, primeiro, se ele está freando, a velocidade dele vai estar mudando, então se a velocidade muda, voltou a ser o movimento variado. E aí se voltou a ser movimento variado, a equação vai passar a ser essa aqui de novo, que é uma equação do segundo grau, que dá o gráfico de uma parábola. Só que essa parábola agora vai ter concavidade para baixo, já que a aceleração é negativa, já que o corpo está freando. E aí como é que fica isso aqui no gráfico? Vai ficar mais ou menos uma curva para cá. Bom, quando a gente olha os gráficos do Enem, para a gente ver a resposta, o gráfico que mais se adequa ao que a gente montou aqui no quadro agora é o que está na letra C. Isso aí seria a resposta da sua questão. Valeu, galera! Então, pessoal, vamos para a nossa segunda questão aqui da parte de mecânica. E aí, essa questão fala do seguinte, hein, galera? Bom, durante uma obra em um clube, um grupo de trabalhadores teve que remover uma escultura de ferro maciço colocada no fundo de uma piscina vazia. Então tem uma piscina vazia e dentro dessa piscina vazia tem uma escultura de ferro lá. 5 trabalhadores amarraram cordas da escultura e tentaram puxá-la para cima, mas sem sucesso. E aí então um deles teve uma ideia. Se a piscina for preenchida com água, ficará mais fácil para os trabalhadores removerem a escultura, pois a... Então, galera, essa questão aqui que a gente acabou de ler, ela trata de um assunto que é a parte hidrostática. E dentro da hidrostática, ela trabalha no assunto que é a força empuxo. Fique esperto com essa força aqui, galera, com esse assunto que aparece bastante na prova, tá? E aí, como é que vai funcionar isso daqui? A ideia é o seguinte, galera. Sempre quando um corpo estiver imerso, estiver dentro de um líquido, que é o caso aqui dessa bolinha, sobre ele vai atuar essa força empuxo. Essa força é uma força vertical para cima, tudo bem? E aí, para a gente calcular o valor dessa força empuxo, a fórmula para isso é empuxo, é o produto da densidade do líquido, beleza? Do líquido que você vai estar, que o corpo vai estar imerso, vezes o G, que seria a gravidade, vezes o VI. O que significa esse VI aqui, galera? VI é o volume imerso, é o volume do corpo que vai estar dentro do líquido. No caso aqui da questão do Enem, ele fala do seguinte: 5 trabalhadores, que eu vou representar como sendo um só, fez um esquema aqui e tentou puxar essa escultura que estava dentro dessa piscina que inicialmente estava vazia. No início aqui, ele puxa essa corda, a corda gera uma força para cima na escultura, só que existe uma força para baixo, que seria o peso da escultura, que não permitiu com que essa escultura fosse levantada. Só que aí um deles teve a ideia de você jogar água aqui dentro. E aí por que isso vai ajudar a levantar essa escultura? Porque quando você joga água aqui dentro, você vai ter que essa escultura vai começar a ficar dentro de um líquido. E aí, quanto mais água você colocar, maior vai ser o valor de uma força que é vertical para cima, que é a força empuxo. Ou seja, quando você joga água, aparece a força que o líquido, no caso a água, faz sobre a escultura. Então vai aparecer mais uma força vertical para cima, que vai somar junto com essa força dos trabalhadores, e aí vai ter uma força resultante para cima maior, devido ao empuxo. Vamos ver o que fala a resposta aí do Enem, as alternativas do Enem, e aí a gente vai ver qual é a correta. Bom, primeiro, ele fala que a escultura flutuará. Galera, a escultura não vai ter como flutuar porque ela é feita de ferro maciço. A densidade do ferro é maior do que a densidade da água. Então ela vai ficar lá embaixo. D, então tá errado. A escultura ficará com peso menor. Galera, o peso da escultura não muda. O peso é o produto da massa vezes a gravidade. Então o peso dela não vai estar mudando. O peso dela é o mesmo. Então o peso não fica menor. O que vai acontecer é que vai aparecer mais uma força para cima, e aí essa outra força para cima, que é a força empuxo, aumenta a força vertical para cima. Então, a B, falsa. C, a água exercerá uma força na escultura, beleza, proporcional à sua massa e para cima, aí não. A força que a água faz, a força empuxo, ela não é proporcional à massa, ela é proporcional ao volume imerso. Então, quanto mais o corpo estiver dentro do líquido, maior vai ser o volume, maior vai ser o empuxo. Então, a C está errada. A D ela fala, a água exercerá uma força na escultura para baixo. Não, para baixo não. A força que a água exerce é uma força vertical e para cima. Então, a D está eliminada. E a letra E, galera? A água exercerá uma força na escultura proporcional ao seu volume, beleza, e para cima. Esta força se somará à força dos trabalhadores, que os trabalhadores fazem,
podendo resultar em uma força ascendente maior que o peso da escultura, que vai ser a nossa resposta aí, então gabarito letra E. Bom, galera, essa vai ser a nossa terceira questão da parte de mecânica, e essa questão é a seguinte, galerinha. Uma das modalidades presentes nas Olimpíadas é o salto com vara. As etapas de um dos saltos de um atleta estão representadas na figura, então ele vai dar uma figura pra gente. E aí dentro dessa figura, galera, ele vai dar 4 etapas, como está representado aí. A primeira etapa do atleta é o garoto, aí o atleta correndo com a vara. Então tem um cara correndo com a vara aí. Na segunda etapa, ele crava a vara no chão, tá? E na terceira etapa, essa vara vai impulsionar ele para cima, ele vai estar atingindo uma certa altura. Na quarta etapa, ele vai estar caído no chão lá. Bom, o que a questão quer que a gente faça é o seguinte. Ele quer que a gente veja, primeiro, despreze as forças dissipativas, tá? A força dissipativa é aquela que vai complicar nosso movimento, que é a força de resistência do ar, atrito. E aí ele quer que a gente, desprezando essas forças, a gente veja que para que o salto atinja a maior altura possível, ou seja, o máximo de energia seja conservada, é necessário que... Bom, pessoal, essa questão aqui, ele vai estar trabalhando com a parte de energia mecânica. E aí, galera, fica ligado nessa parte aqui de energia mecânica, que aparece muito na prova do Enem e aparece muito para você olhar uma forma de energia e ver como é que ela se transformou em outra forma de energia. Bom, a ideia aqui é o seguinte, a energia mecânica, galera, ela é composta pela soma de 2 formas de energia. Uma energia que a gente chama de energia potencial e a outra energia que é chamada de energia cinética. Essa energia potencial aqui é uma energia que o corpo vai estar acumulando. O corpo acumula essa certa quantidade de energia. E ela pode ser acumulada, ela pode aparecer de 2 formas. Ela pode ser, o corpo pode acumular energia potencial chamada de gravitacional, que é quando o corpo se encontra a uma certa altura em relação ao solo. Então sempre quando o corpo, em relação ao solo, tem uma certa altura, a energia que vai estar caracterizada a ele é a energia potencial gravitacional. E ele pode também armazenar, acumular a forma de energia potencial com mola, tá? Com um corpo que funcione como elástico, propriedades elásticas. E aí essa energia a gente chama de energia potencial elástica, tá? E sempre quando a gente tiver a mola, né, a gente vai estar trabalhando com essa forma de energia. Se eu pegar uma mola, por exemplo, esticar na parede, pegar na parede, prender e esticar, quanto mais eu estico aquela mola, mais energia ela vai estar acumulando. E quando você solta, ela vai transformar aquela energia que ela acumulou em outra forma de energia que tem a ver com o movimento, que a gente dá o nome de energia cinética. Só para se por acaso cair alguma coisa em relação à conta, galera, essa energia potencial gravitacional a gente calcula como sendo mgh, onde m é a massa do corpo, g a gravidade, h é a altura que ele vai estar em relação ao solo, energia potencial elástica kx2 sobre 2, o K é a constante elástica da mola, a questão vai dar pra gente, o X é a deformação na mola e o 2 é 2, né? E energia cinética, M, V ao quadrado sobre 2M, é o que? A massa, V, velocidade e de novo 2 vai ser 2. E aí a energia mecânica é a soma dessas 2 parcelas de energia aqui. Então o que a gente vai ter que fazer nessa questão, galera? A gente vai olhar naquelas etapas de novo do salto, e aí a gente vai ver qual é a forma de energia predominante em cada uma das etapas. Então, vamos dar uma olhada na figura de novo, galerinha. Ó, ele fala assim, ó, etapa 1, pessoal. Etapa 1, o garoto, ele, ó, corre com a vara. Se ele corre com a vara é porque ele vai ter uma certa velocidade. E aí, se ele tem velocidade, ele vai ter qual etapa, qual a quantidade de energia principal dele ali na etapa 1? Energia cinética, porque vai estar relacionada a movimento. Na etapa 2, ele apoia a vara no chão, e essa vara, quando ela é apoiada no chão, ela vai pegar aquela energia cinética do atleta, por isso que quanto mais rápido ele for, mais energia vai ser transformada, e aquela mola ela vai meio que acumular aquela energia para impulsionar, ela meio que vai acumular de uma forma de energia potencial elástica. Tá? Então a energia predominante na etapa 2 vai ser energia potencial elástica ali para a vara. Já na etapa 3, o garoto atinge uma certa altura. A energia que está relacionada com a altura, a gente dá o nome de energia potencial gravitacional. E na etapa 4 está o cara caído no chão lá, ele já usou toda a energia, caiu, fez som, dissipou energia. Então, a gente pegou etapa 1, 2, 3. Bom, vamos lá, galera. Vamos ver ali as respostas, aquela que mais se adequa ao que a gente acabou de fazer. Bom, letra A.
a energia cinética representada na etapa 1, então o cara vai conseguir uma altura maior se a energia cinética representada na etapa 1, beleza, seja totalmente convertida em energia potencial elástica representada na etapa 4. Não, né? Etapa 4 é o cara deitado no chão. A energia elástica era predominante na etapa 2. Então essa aí tá falso, galera. B. A energia cinética representada na etapa 2. Aí não. Na etapa 2 a predominância era de energia potencial elástica. Então tá fora. C. A energia cinética representada na etapa 1, beleza, velocidade na etapa 1, ela seja totalmente convertida em energia potencial gravitacional representada na etapa 3, beleza, né? O cara na 1 tinha uma certa velocidade, na 3 ele tinha uma altura, show, então a C por enquanto tá beleza. Vamos só ver as outras? Olha a D, galerinha. D, a energia potencial gravitacional representada na 2, não, na 2 é elástica, e a letra E, a energia potencial gravitacional representada na 1, não, na 1 a predominância de energia cinética. Ou seja, a única que fez a certa relação entre uma energia se transformando na outra vai estar na letra C.